A palavra é Jesus Cristo. Quarta-feira na Semana Santa, 16 de abril de 2025. Oremos. Ó Deus, para nos livrar do poder do inimigo, quisestes que vosso Filho padecesse o suplício da cruz. Concedei aos vossos fiéis alcançar a graça da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, versículos de 4 a 9. O salmo responsorial será o Salmo 68, com 3 estrofes, entre elas o refrão: Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. E o Evangelho é o de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Chegamos hoje ao terceiro poema do servo de Javé, na Quarta-feira Santa, texto que ouvimos também na primeira leitura deste domingo de Ramos. Aqui, o servo já mostra a sua resistência no meio de todo o ataque de que é vítima, por causa da sua fidelidade ao Senhor. É um servo que está pronto para isso. Ele se prepara a cada manhã, porque o Senhor lhe desperta e lhe excita o ouvido para prestar atenção à sua palavra como um discípulo. Portanto, o servo é nutrido pela força que vem da palavra do seu Senhor. Ele, o Senhor, lhe abre os ouvidos, e o servo não se faz de mau ouvido ou de surdo, não volta atrás. E por causa da sua fidelidade, começa então a descrição do sofrimento que vai culminar no quarto poema do servo, depois de amanhã, na Sexta-feira Santa, na primeira leitura da celebração da paixão e morte de Jesus Cristo. Oferece as costas para lhe baterem e as faces para lhe arrancarem a barba. Não desvia o rosto de bofetões e cusparadas, porque no meio de toda esta angústia, ataque, desta situação agressiva, o servo de Javé se mantém tão impávido, tão sereno, porque ele sabe que o Senhor Deus é o seu auxiliador. Por isso não se deixa abater o ânimo e conserva o rosto impassível como pedra, porque sabe que não sairá humilhado. Esta atitude desafia qualquer um de nós. Esta atitude vai contra a própria natureza autodefensiva, que regateia reservas, garantias, seguranças, que jamais quer ser incomodada. Este texto mexe com a gente. O servo sabe que ao seu lado está quem lhe justifica, e então até ironiza: quem me fará objeções? Quem são os meus opositores? Aproxime-se, apresente-se. A coragem invicta deste servo agredido espanta, mas também motiva a gente a se sentir assim. Ao longo do ano, teremos tantas ocasiões como esta. Sim, o Senhor Deus, diz o servo, de novo, é o meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? A garantia do servo não está em si, nas suas armas, no seu poderio. Não. A garantia do servo está no Senhor, que é o seu auxiliador. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Dizemos tantas vezes na igreja e sobretudo quando vamos pedir a bênção de Deus. Aqui vale a pena então contemplar este servo que,
pouco a pouco galga patamares de sofrimento na serenidade, na robustez do seu caráter, confiante que não declina, porque sabe em quem acreditou. Vamos pedir esta graça para nós e para tantos dos nossos que se veem assacados ou assolados de tantas agressões e violências injustas, de tantos problemas na vida, de tantas decepções, de tantas traições. No Evangelho, hoje, temos um desenvolvimento em Mateus capítulo 26, daquilo que vimos ontem em São João, no capítulo 13. Jesus diz que um dos seus discípulos vai lhe trair. E entre eles começa a série de perguntas: quem será? E Jesus diz que o próprio que come no prato consigo é que irá lhe trair, mas ai dele, seria melhor não ter nascido. E o próprio que escuta tudo isso, o próprio Judas, o traidor, diz Mateus, como num aposto, Mateus 26, 25, então Judas, o traidor, perguntou, dissimulado: Mestre, serei eu? E Jesus lhe responde: tu o dizes. É grande a disfarçatez do traidor, como tão grande é a serenidade e a segurança do traído. O traidor e o traído aqui compõem uma cena muito parecida com aquela que poderia ser a cena da nossa vida. Tantas vezes nós seremos traídos, quem sabe nós trairemos alguém e ainda teremos ocasião, teremos a coragem de perguntar: eu lhe fiz algo mal? Será que é verdade mesmo isso? Pondo em xeque a verdade que se estampa no próprio fato, na própria cara. Mas a gente é disfarçado, a gente é dissimulada. A nossa dissimulação é ferina, é sem vergonha. A gente não tem vergonha de mentir, de esquivar-se da verdade que nos acusa. É exatamente por isso que merecemos o inferno, não existir. Ai de quem faça isso, era melhor não ter nascido, era melhor não existir, para ter uma vida mentirosa, uma existência mentirosa, disfarçada, dissimulada, que foge à verdade. Que Deus nos livre desta maldade, convalidada e defendida, no fundo, pela nossa insegurança. No fundo, porque a gente sabe que está esmagado por ter se vendido, por ter se entregue há muito tempo aos senhores deste mundo, ao dinheiro, ao poder. Na verdade, Judas se contaminou, Judas se corrompeu com as autoridades de Jerusalém. O fato de travar relacionamentos comerciais, financeiros, ajuda muito a isso. Há uma espécie de sistema de corrupção e a corrupção se torna sistêmica, se torna mentalidade, de modo que a pessoa, a um certo ponto, fica com a consciência moral anestesiada. Para ela não tem problema de roubar R$1 ou 1 milhão ou muito mais que isso. Não tem problema e nem se preocupa com as consequências disso. E quanto mal deixa atrás de si. Era melhor que não tivesse existido uma pessoa assim. É Jesus que está dizendo isso da gente. Jesus perdoa nossas traições, dissimulações, a mentira em que a gente vive envolto e respira e transpira. Senhor, dá-nos a graça de voltar a ressurgir da morte da mentira para a vida da verdade. Arranca-nos, Senhor, desta sepultura em que estamos sepultados, nas mentiras que maquiam, que tornam nossa vida fake, um grande teatro mal ensaiado, sem graça nenhuma, na desgraça. Dá-nos, Senhor, a graça da vida honesta, verdadeira, feliz.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.